Pedro é o nosso assunto, o jogo do Flamengo contra o Fortaleza, em que Gabigol e Arrascaeta estão fora. Ele vem de um maio iluminado. Foram 7 jogos, quinto no ranking, no sentido de partidas realizadas. 5 gols, foi o artilheiro do mês, funcionário do mês. 2 chutes ao gol, foi o líder. Chutes certos por jogo, 1,1, também o líder. Ações na área rival por jogo, 3, foi o quinto. Ô, Marcela... tira a foto e dá plaquinha. Tira a foto e dá plaquinha, é isso aí. Foi ele, Vamos falar do cara. Vamos falar do Pedro. Começo com vocês, o Pac. Vamos falar um pouquinho do Pedro, que amanhã joga... Amanhã não, domingo, né? Domingo. Joga sem o Arrascaeta e sem o Gabigol ao lado dele. E aí tem toda a chance dele brilhar sozinho? Teoricamente, sim. Mas é mais difícil ele brilhar sem o Arrascaeta e o Gabriel, porque são 2 caras que servem muito o Pedro, né? Inclusive o Gabriel, nos últimos gols do Pedro, o Gabriel o serviu bem demais. Isso foi tema de discussão. Sim. Não, o Gabriel Garçom, não tem o Gabriel Garçom, não tem o Arrascaeta. E o Gabriel dá ali pro Mateuzinho. Exato, também, né? Vai ser self-service? Esse ser garçom? Também, aí parece que o comentarista está falando que o Flamengo não tem quem sirva o Pedro. Era lá, né? Tem Everton Ribeiro, tem o Vitinho se jogar, tem o Marinho se jogar, tem o Ayrton Lucas por um lado, tem o Matheus... Enfim, tem gente, tem o Andrés, tem gente suficiente para servir o Pedro. Mas os 2 melhores garçons que ele poderia ter, pelo que a gente tem visto nos últimos jogos, no encaixe com o Pedro, não estarão. Mas para ele é sim uma boa oportunidade. Ele foi sacado do time não por rendimento, ele foi sacado porque os jogadores voltaram, né? Ele estava no bom momento, ele ficou no banco na última partida porque os melhores jogadores do time voltaram. Agora ele tem a chance de voltar a atuar e tentar se aproveitar do bom momento, né? Ele deu uma entrevista recente, fez umas postagens recentes também, sendo muito direto, muito transparente e que, de fato, todo aquele tumulto, desde a Olimpíada até a questão do Palmeiras, de proposta, de sai ou não sai, que isso mexeu com ele, né? O Pedro é um ser humano, isso mexeu com ele, Isso atrapalhou o seu rendimento. Aparentemente agora ele está mais tranquilo e é uma das ótimas armas que o Flamengo tem para bater o Fortaleza. E qual seria o peso, André, de num jogo com ausências tão relevantes ser de repente o cara da partida? A gente viu que Maio ele foi muito bem, mas num jogo contra o Fortaleza, Arrascaeta fora, Gabigol fora, ele vai lá e resolve. A manchete fica mais pesada. É interessante isso porque ele precisa ser servido, né? Um jogador das características dele, na função em que ele atua, a bola precisa chegar. Aí, quanto melhor é o jogador, diminui a exigência da criação anterior a ele ser de uma categoria tremenda, como os jogadores do Flamengo são capazes de fazer. Então, o Pedro já se mostrou ser um atacante de referência que não precisa de muito para deixar a marca dele. Mas é óbvio, quando ele está cercado de jogadores do nível dele ou acima, quando aparentemente tem um Gabriel Barbosa disposto a jogar de uma outra forma em relação ao que são as suas características normais, mais conhecidas, mais utilizadas, para que ele possa ter espaço, ele, Pedro, possa ter espaço para finalizar, para estar perto do gol, para fazer gols, para ser decisivo, o trabalho dele também fica mais facilitado. Existe a possibilidade do Flamengo ter dificuldade para acionar o Pedro no jogo contra o Fortaleza. Acredito até que isso vai ser bastante claro em determinadas situações. Por algum tempo no jogo. Não que o Flamengo não tenha jogadores capazes de não só substituir o Gabriel e o Arrascaeta, mas de fazer o papel necessário do ponto de vista ofensivo, muito claro, fazer a bola chegar para o Pedro em condições dele ser o Pedro que nós todos conhecemos. Mas será mais difícil. Os desfalques prejudicam o Flamengo não só porque eles não estarão em campo e com condições de serem eles próprios, Gabriel e Arrascaeta, decisivos a seu próprio modo, mas porque também a alternativa vai ser ter um jogador em campo que precisa que a bola chegue a ele em boas condições. Pois é, e quando a gente falou do Pedro e falou sobre esse momento e sobre ele ter sido muito sincero para falar, sim, foram coisas que mexeram comigo, mostra também o tamanho dele, ele né? Diz que mentalmente não estava tão bem por causa de todas essas situações. E eu acho não só natural que seja assim, como corajoso da parte dele dizer com todas as palavras. Exatamente. E mostra ainda mais a força dele. No meio de toda essa confusão, ele conseguir entrar em campo e se recuperar, mostrando também esses gols, quando todo mundo estava falando, e aí, para onde vai esse Pedro? Será que o Pedro vai voltar a render o que ele rendeu já em algum momento aqui no Flamengo? Mas ele volta a render depois da história da Olimpíada, ele fica ali um pouquinho meio abalado, depois ele volta a render
render, ia fazer bons jogos. E depois, agora, com essa história de Palmeiras, não vai ser titular, não vai ser titular, todo mundo falando dele, ele também volta a ter um super mês, como foi o mês de maio. Isso mostra que o Pedro é, além de um jogador muito acima da média para os nossos padrões do ponto de vista técnico, ele é um jogadoraço, é um cara de muita personalidade. Sim. Porque não é fácil você conseguir se recuperar estando na reserva de um time com a cobrança que o Flamengo tem, com os titulares de ataque que o Flamengo tem, né? O normal, e seria até cômodo da parte dele, seria ficar lá, encostado, esperando a próxima janela, a próxima proposta. Enfim, mas ele conseguiu dar essa volta. Não acho que ele será titular do time de maneira definitiva, porque a concorrência de fato é pesada. O caso do Pedro é muito similar aos casos de Veiga e Hulk para a seleção. Sim. Eles merecem? Merecem. Mas quem está lá merece mais. O Pedro merece ser titular? Tem bola para isso? Tem. Mas quem está lá tem mais e tem mostrado mais, né? Então, ele se manter nesse nível é muito importante para ele. Eu acho muito, muito valioso para a carreira dele que ele tenha conseguido se recuperar nesse momento e aproveitar essas chances para continuar fazendo seus gols e para continuar mantendo essa competição alta. Acho isso fundamental. Mas até pegando esse gancho do papel do Pedro no Flamengo, André, a sensação que dá é que ele tinha um rótulo de... Rótulo, eu não gosto da palavra rótulo, mas o status dele era reserva, algo claro e estabelecido. Depois de maio e com essa configuração no Gabigol, não dá para dizer que ele é titular, mas também não sei se ele... Parece uma coisa... Ele virou flex, é híbrido. Ele está no limbo ali, ninguém sabe. Entendeu? Carregando. É interessante, porque isso traz de volta uma discussão que é anterior até. As equipes que disputam competições simultâneas, 3 competições como o Flamengo, são candidatas em todas, elas podem só ter 12, 13 jogadores em condições de entrar em campo e manter o nível? Não, não podem. Elas têm que ter mais. E aí o Flamengo investe uma baita grana num jogador como o Pedro. E aí a narrativa passa a ser, pelo fato de não jogar, não ser titular ou não entrar em todas as partidas, o desenvolvimento de uma joia do futebol brasileiro está sendo prejudicado pelo seu próprio clube. Então, é isso que é estranho. E aí, a mudança recente antes era ou Gabriel ou Pedro, e isso é compreensível. Se na cabeça do Paulo Souza fosse ou Gabriel ou Pedro, ninguém poderia falar nada. Ah, professor, será que você não pode ser um pouco mais criativo e ver se os dois funcionam? Não. No meu sistema, não. Ok. Então... Vai ter que escolher. Vai ter que escolher. Ele escolhe na maioria das vezes, mas em alguns jogos... dependendo de quem está, quem não está, onde é o jogo, quem é o adversário, as características, etc. Ele testou os dois. O Gabriel recua, joga como um armador de movimentos, de jogadas, funciona, o Pedro faz gol. Então tem a terceira possibilidade, ou Gabriel, ou Pedro e Gabriel. E no caso, aí é Gabriel e Pedro. E o Paulo Souza está dando essa oportunidade para ele. É um jogador que não é nem titular nem reserva, sendo utilizado de uma outra maneira. Eu acho que está ótimo. Deve estar bem melhor para o Pedro em relação a como ele se sente, a parte mental, o próprio conforto dele, saber que existe essa versão do Flamengo com os dois. No caso desse fim de semana, ele volta ao momento anterior. O Gabriel não está, então ele obviamente estará. Pois é, e ainda fazendo gols, né, as coisas, claro, vão ficando muito mais fáceis, muito mais tranquilas para ele. Mas é um jogador que o treinador vai sempre escutar. Será que não dá para o Gabigol jogar junto com o Pedro? Acho que já deixou claro que isso não vai acontecer sempre. Acho que vai acontecer em menor número de partida. Mas você não consegue ver, assim, uma temporada, um jogo, assim, que dá para encaixar um pouquinho mais? Eu acho que dá. A questão é que dá, assim, dá para montar. E o Paulo já mostrou que dá. A questão é que as outras alternativas que o Flamengo tem, elas são mais interessantes. Se não tivessem as outras alternativas, Pedro e Gabriel jogariam lado a lado, ou o Gabriel mais atrás, tranquilamente. A questão é que você tem o Everton, o Arrascaeta e o Bruno Henrique e o Gabriel. Os 5... Tem muito né? Os 5 não vão jogar, a não ser um jogo um ou outro, como contra o Goiás. Mas esse tipo de jogo é exceção. Vamos lá, vamos seguir o nosso Sport Center. Agora a gente fala de Corinthians e a gente vai falar um pouquinho